Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Hoje nós vamos trabalhar com um tema dentro da cartografia, tá? Que chama projeções cartográficas. É um tema muito cobrado no vestibular, mas eu considero um dos temas fáceis, né, que nós trabalhamos dentro de cartografia. Então, vamos lá. Para falar um pouco sobre essa parte desse tema, quando você começa a trabalhar com esse tema, que é projeções, o importante inicialmente é trabalharmos com o conceito, tá? O que é uma projeção? A projeção é uma técnica, é uma forma que a humanidade encontrou de representar a superfície do planeta, que é uma superfície tridimensional, tá, em um plano, né, num papel que é um plano bidimensional. Agora, tem como você representar algo tridimensional em um plano bidimensional de forma perfeita? Nunca. Eu acho que esse é um ponto que as abordagens de questões sobre essa temática sempre pegam, tá bom? Pode ter uma projeção que consiga distorcer determinados detalhes menos do que outra. Agora, todo e qualquer mapa, toda e qualquer projeção cartográfica, ela produz um instrumento, ela produz uma representação que tem problemas, tá, de distorção. Tá? Algumas mais, outras menos, né? Hoje nós temos a serviço da cartografia as imagens de satélites. Isso dá precisão para o contorno dos continentes, né, para o tamanho das superfícies, melhora muito a qualidade das produções cartográficas. Mas eu não posso dizer que elas são perfeitas, tá? Todas elas apresentam problemas com relação a essa deformação que a projeção provoca. As projeções cartográficas, elas são classificadas em três grandes tipos, tá? E, na verdade, não são só esses três grandes tipos, mas nós vamos nos ater a essa aula a trabalhar esses três tipos de projeções, que são as mais importantes e as mais cobradas no vestibular. Se vocês derem uma consultada na biografia sobre projeções, vocês vão perceber que existem diversos tipos de projeções cartográficas. Se nós fôssemos estudar todos eles, ficaríamos aí exaustivas aulas dando essa temática. Nós temos que nos ater a estudar e agora a trabalhar as projeções que são mais cobradas no vestibular. Então, dentre essas projeções, nós temos uma projeção que chama projeção cilíndrica. E eu considero essa aqui uma das principais projeções em termos de cobrança nos vestibulares. O que é uma projeção cilíndrica? Entenda bem, é você pegar eu não comentei com vocês, qual que é a melhor forma de representar o nosso planeta. A melhor forma de representar o nosso planeta é essa aqui, ó, né, que eu estou com ela aqui na mão. É a representação aonde? Num globo, que é um tipo de superfície que mais se aproxima do que seria a superfície do nosso planeta. Então, essa representação aqui, ó, é a que tem menor distorção para fazer a representação do nosso planeta. Porém, mesmo essa projeção aqui feita, mesmo essa representação num globo, ela tem problemas de distorções também, só que elas são menores, tá? Acho que isso é interessante você saber. Para chegar a uma projeção cilíndrica, qual seria a ideia de uma projeção cilíndrica? Tá pegando aqui para vocês. Gente, a projeção cilíndrica é você pegar esse globo aqui, ó, e colocar ele dentro de uma superfície, um cilindro, né? Uma superfície sólida cilíndrica. Tá? Agora, quando eu faço isso, olha qual é a ideia dessa projeção. É você colocar dentro de um cilindro, imagine, tá, que aqui dentro desse globo tenha aqui uma lâmpada bem forte e que a superfície desse globo aqui deixe passar um pouco de luz. Luz suficiente, tá, para projetar aqui na parede desse cilindro, para o lado de dentro aqui, as sombras dos continentes, dos paralelos e dos meridianos. Só que, olha aqui, quando eu acendo uma lâmpada bem forte aqui dentro desse globo, tá legal? Ele vai projetar uma sombra aqui na parede do cilindro. Só que essa sombra, ela vai ficar perfeita aonde o cilindro encosta, tá? Onde ele encosta no globo. E aonde que ele encosta no globo? Se eu colocar o globo aqui, o norte, na parte de cima, ele vai encostar exatamente na linha do Equador. Tá? Então, essa superfície de contato com a parede do cilindro é a superfície de maior precisão na projeção. Eu vou voltar para a imagem anterior, só para a gente ter uma noção sobre isso aqui. Quando eu coloco aqui o globo tá dentro de um cilindro, vai ter uma parte aqui do globo que vai tangenciar a parede do cilindro. Se eu tiver com o polo exatamente para cima, o polo sul para baixo aqui, a superfície do globo que vai ser encostar na parede do cilindro vai ser a linha do Equador. Então, quando eu acender uma lâmpada bem forte aqui dentro desse globo, ele vai projetar a sombra dos paralelos dos meridianos dos continentes na parede do cilindro. Aí, quando tiver tudo aqui marcado, né, imagine que a parede desse cilindro aqui seja de papel fotografia, fotossensível à luz, né? Então, quando essa sombra for projetada dos continentes na parede desse cilindro aqui, elas vão marcar a parede do cilindro com as formas dos continentes, com os meridianos e os paralelos. Aí, quando eu abro o meu cilindro, olha o que eu tenho aqui projetado aqui. Eu tenho um mapa mundi. Agora, esse tipo de projeção, ela tem alguns problemas que eu quero compartilhar e eu vou compartilhar na tela seguinte.
Como eu já tinha dito para vocês, aqui nessa imagem está dando para a gente ver melhor, tá? Quando eu coloco o globo aqui na parede do cilindro, imagine que essa superfície aqui, que é a linha do Equador, ficou encostadinha na parede do cilindro. Então, essa superfície, quando o globo projetar a sombra dos continentes, os paralelos meridianos, como essa superfície está encostada na parede do cilindro, ela vai ser projetada em tamanho praticamente real, né? Em formas mais reais. Aí, quando eu abro o cilindro, o que eu percebo? Que aquilo que estava próximo à linha do Equador, que é essa parte de baixo do mapa, estou pegando só uma parte pequena aqui, essa parte aqui mais próxima da linha do Equador é a parte do globo que foi representada com maior precisão, tanto de forma como de dimensão, de tudo. Tá legal? E quando eu vou me afastando da linha do Equador, que foi a linha de tangência na parede do cilindro, o que acontece com a qualidade da minha representação? Ela vai ficando mais deformada. Por quê? Olhando aqui de novo no cilindro, aqui, ó, essa superfície está encostada. Mas se eu pego aqui, por exemplo, um continente que está em latitudes médias, quando ele vai ser projetado na parede do cilindro aqui, ó, essa sombra vai ser projetada em tamanho maior, com distorções maiores na parede do cilindro. Então, quanto mais eu me afasto da linha de tangência numa projeção cartográfica, eu vou ter distorções maiores. Então, nesse tipo de projeção, que é a projeção cilíndrica, se eu fizer a linha do Equador tangenciando a parede do cilindro, quando eu vou me distanciando da linha do Equador, o que vai acontecendo com a qualidade da projeção? Ela vai diminuindo, ela vai ficando mais distorcida. Eu queria que vocês percebessem uma coisa aqui nessa projeção, nesse mapa aqui. Podem perceber que isso aqui são 10 graus de latitude, ó, perto da linha do Equador. Então tem uma dimensão aqui. Quando você vai se afastando aqui, olha o que vai acontecendo com o distanciamento de 10 graus de latitude. Eles vão ficando aqui cada vez o quê? Maiores. Vejam que aqui 10 graus de latitude, ó, tem uma dimensão muito maior do que 10 graus aqui na linha do Equador. Então o que vai acontecendo com esse tipo de projeção? Quando você vai se afastando da linha do Equador, as áreas projetadas vão ficando maiores, tá? Do que de fato são. Então, esse tipo de projeção, ele aumenta o tamanho dos países quanto mais distante eles estiverem da linha do Equador. Tá legal? Então, a gente fala que aumenta, né, o tamanho das áreas representadas, principalmente em áreas temperadas e em áreas próximas aos polos. Esse tipo de projeção aqui, normalmente, tá, vocês podem perceber que a sombra do polo aqui, ela vai ser projetada no infinito, tanto para sul quanto para norte. Então, os polos nesse tipo de projeção, eles nem são projetados normalmente, tá? A gente faz algumas adaptações. Agora, essa técnica aqui é a mais usada para fazer mapa mundi, tá legal? Aqui, olha, pegando aqui as principais características, tá? Eu vou deixar esse listado para vocês. Quando você tem uma projeção do tipo cilíndrica, paralelos e meridianos formam ângulos de 90 graus, tá? Eu vou até voltar lá no mapa, que eu já pego, eu comento lá dentro do mapa, fica mais fácil para vocês. Vocês podem perceber que paralelos e meridianos aqui formam ângulos de 90 graus. Então, essas são as características principais. Quanto mais eu me afasto da linha de tangência, maiores são as deformações. Então, eu tenho grandes deformações em áreas temperadas e em áreas polares. Esse tipo de mapa representa com maior fidelidade as áreas tropicais, tá legal? E outra característica interessante é que essa técnica aqui é a mais usada para fazer mapa mundi, né, que são chamados planisférios, tranquilo? E o planisfério mais conhecido, né, feito nessa técnica, é o planisfério de Mercator. Agora, esse tipo de projeção, normalmente, por exagerar o tamanho dos países temperados, né, a gente fala que é uma projeção tendenciosa do ponto de vista ideológico, porque representando os países temperados maiores, dá a impressão que eles são mais poderosos, tranquilo? Gente, outro tipo de projeção que vale a pena a gente comentar é a projeção cônica. Nessa aqui eu não vou perder muito tempo com vocês não. Por quê? Primeiro, que essa projeção ela não é boa para representar áreas no Brasil. Eu vou te explicar por quê. A projeção cilíndrica é colocar o globo num cilindro. A projeção cônica é colocar o globo dentro de um cone. Só que quando você coloca o globo no cone, olha aqui para você ver, a linha de tangência não é mais a linha do Equador. A linha do Equador já está afastada da parede do cone. Então, ela já não vai ser representada com tanta precisão. A área que está em contato direto com a superfície do cone, aí, ó, né, interna, é a área de latitude média. Então, são as latitudes médias, aí por volta de 30 graus, né, até 60 graus norte e 30 graus até 60 graus no sul. Eu posso fazer tanto uma projeção para o norte quanto para o sul. Agora, normalmente, esse tipo de projeção você utiliza para representar apenas um hemisfério de cada vez. Tá legal? Então, eu posso representar ou o hemisfério norte de uma vez, né, e depois o sul. Eu posso fazer até um mapa mundi a partir dessa projeção, mas eu tenho que fazer montagens, né? Eu tenho que projetar primeiro um hemisfério e depois o outro. O fato é que ele não é muito usual para a gente, porque nós temos a maior boa parte das nossas terras em áreas tropicais, então a projeção cilíndrica é mais confiável para projetar o Brasil, tá legal? E esse tipo de projeção aqui é muito bom para os Estados Unidos, né, para a Europa, que tem terras temperadas.
Depois que toda a superfície do globo foi projetada na forma de sombra na parede do cilindro, né, é só abrir esse cilindro e vejamos o que nós temos aí como resultado, tá? É uma projeção com essa característica aqui, né, que são as projeções aí conhecidas como projeções cônicas, tá? Boas para quê? Né? Como já tinha dito anteriormente, elas são utilizadas para representar apenas um hemisfério, elas proporcionam menores distorções em áreas de latitudes temperadas, ela distorce muito tanto a área tropical quanto a área polar, tá? E os paralelos e os meridianos aqui nesse caso já não são retas, né, formando ângulos de 90 graus. Eu vou ter paralelos aqui na forma, tá, de círculos concêntricos, eu volto lá no mapa e te mostro isso, tá? Só para você ver. Aqui percebam que os paralelos são, né, aqui, eu diria até semicírculos aqui concêntricos, tá? Em direção à parte central aqui. E os meridianos são retas, tá? Que convergem aqui, ó, em direção ao polo, né? Então, essa que seria a lógica aqui dessa projeção, tá legal? Então, meridianos em forma de retas convergentes. E as maiores torções, como eu tinha dito, em áreas tropicais e temperadas. A terceira e última projeção cartográfica, muito utilizada mundialmente, vocês percebam que a primeira projeção cilíndrica é boa para a área tropical, a segunda é boa para a área temperada. E nenhuma delas representou bem a área polar. Qual que vai fazer a representação da área polar melhor? É a projeção chamada projeção azimutal, ou também chamado de plano tangente ou polar. Elas levam esses vários nomes, eu queria só especificar. O que é um azimutal? Azimute é um ponto. Azimute é um ponto de referência na superfície do planeta, que pode ser qualquer ponto, na verdade, é um ponto de referência, é um ponto georreferenciado, que tenha coordenadas bem definidas. Então, essas projeções, que são chamadas de azimutal, elas são projeções que são feitas a partir de um ponto da superfície do planeta. Só voltando, a cilíndrica, ela tangencia toda uma superfície, né? No caso ali, naquela projeção que eu mostrei para vocês, a superfície de tangência era a linha do Equador. A projeção cônica, ela tinha uma superfície, uma linha de tangência em áreas temperadas. A projeção azimutal, ela não tem uma linha de tangência, ela tem um ponto de contato, um ponto de tangência entre a superfície, né, aonde vai ser projetado o mapa, e a área que vai ser projetada. E aí, perceba o seguinte, quando você pega um globo aqui, ó, nesse desenho, encosta ele numa superfície plana, ele vai ter apenas um ponto de contato, que seria a parte central. Então, a projeção é feita a partir desse ponto. E, gente, como toda e qualquer projeção, quando eu distancio da área de contato entre a superfície de projeção e a área, né, e o globo, eu vou ter distorções. Então, as distorções vão aumentar a partir desse ponto. Aqui, ó, eu chamaria essa projeção que está sendo mostrada nessa imagem aqui de plano tangente. Por que de plano tangente? Porque ela tem um plano de tangência, né, um plano aqui, ó, tangenciando uma parte do globo. Tá legal? Aí o resultado seria alguma coisa com essa configuração aqui. Essas superfícies, esse tipo de projeção, as deformações aumentam em todas as direções a partir do ponto de contato, ela é ideal para pequenas áreas de projeção, como a área polar. Tá? Posso mostrar aqui nesse segundo desenho justamente esse tipo de projeção que eu estava comentando. Essa aqui, ó, é a projeção azimutar polar. Né? Por quê? Porque ela está projetando a partir de um ponto de contato no centro do polo. Então, ela é muito boa para representar as áreas polares que não tinham sido representadas até então com precisão. E aí, o resultado é esse desenho que vocês estão vendo aí. Ó. Os paralelos, né, viram retas que convergem para o ponto de contato, que seria o polo aí. Tá? Os meridianos são retas, né, convergentes para a área central. E os paralelos são círculos, tá, concêntricos, que vão diminuindo de tamanho até chegar no ponto central, aonde está a região polar. Agora, essa caracterização aqui só vale se for a região polar. Como é uma projeção muito utilizada para o polo, o mais característico é isso, tá legal? Estou vendo aqui, ó, essa aqui seria uma projeção, esse desenho aqui embaixo, projetando justamente o polo sul, né? E como seria o resultado dessa projeção? Olha aqui, o centro do polo sul, né, no centro da projeção, e aí os paralelos vão ficando cada vez o quê? Maiores até a linha do Equador aqui, ó. Eu consigo projetar aqui apenas um hemisfério também a partir dessa projeção. Eu tenho como fazer adaptações para projetar o globo inteiro, mas normalmente são adaptações, tranquilo? Essa projeção aqui, ó, é um tipo de projeção do globo inteiro, né? A partir da projeção azimutal. Essas projeções a gente fala que são ideologicamente muito comprometidas, porque imagina você colocar no centro aqui dessa projeção o Polo Norte e colocar o resto do mundo como periferia, sendo que os países do hemisfério norte ficariam como áreas privilegiadas mais próximo desse polo aqui central. Essa projeção aqui, ó, ela foi utilizada como símbolo da ONU. Geralmente eles gostam de cobrar essa projeção, né, em prova, fazendo referência ao símbolo da ONU.
que, na minha opinião, foi de péssimo gosto a escolha para símbolo da ONU uma projeção azimutal. Por quê? Porque dá a ideia de centro e eles fizeram uma projeção a partir do centro no Polo Norte, né? E não foi no Polo Sul. Então isso é extremamente tendencioso, tá legal? Aí algumas imagens, né, algumas configurações, uma projeção do Polo Sul ficaria com essa característica, essa aqui seria uma projeção plano tangente, né? Que ela está tangenciando uma superfície qualquer do planeta, tá bom? E qual que é a vantagem dessas superfícies aqui? Só falando rapidinho. Nessas superfícies meridianas formam retas que partem do ponto de tangência, tá? As distorções aumentam a partir do ponto central da projeção, que no caso da projeção polar é o centro do polo, tranquilo? E elas são muito usadas para projetar pequenas áreas em regiões polares. Eu vou voltar aqui na projeção anterior só para mostrar uma coisa para vocês. Eu posso projetar pequenas áreas com precisão a partir desse tipo de projeção, mas quando eu faço como centro uma determinada área que eu tenho aqui de interesse, essa localidade aqui em relação à parte central, ela tem a mesma distância equivalente dessa outra localidade aqui, ó. No mapa, essas equidistâncias em relação, né, as distâncias equivalentes em relação ao ponto central, medidas a partir do ponto central, elas são equivalentes. Então a gente fala que esse tipo de projeção aqui, ela é equidistante porque ela mantém a proporção das distâncias em relação apenas ao centro da projeção. E ela, do ponto de vista estratégico, ela pode ser até interessante. Imagina você, por exemplo, colocar como centro de uma projeção uma base militar. Daqui você pode calcular não só as distâncias em relação às diversas partes do planeta, como também as direções. Elas estão precisas em relação às diversas partes do planeta. Tá? Então isso é interessante do ponto de vista geopolítico também. Tá legal? Então, passando para frente, eu queria também falar um pouquinho das 4 classificações das projeções de uma forma geral. As projeções, elas podem ser conforme. Como que elas são conforme? Normalmente, uma projeção ela pode manter a forma dos continentes até muito próxima da perfeição, mas quando ela faz isso, ela distorce o tamanho das áreas representadas. Então, entenda aqui, quando a projeção é conforme, é porque ela mantém as formas das superfícies projetadas, mas normalmente ela distorce o tamanho proporcional entre elas. Eu vou te mostrar um exemplo disso depois. Elas podem ser equivalentes. O que são as equivalentes? Essas aqui distorcem muito a forma dos continentes, mas ela mantém a proporção entre os tamanhos das áreas representadas, tá? E existem as projeções chamadas afiláticas ou arbitrárias. Essas aqui, elas não seguem padrões, são montagens, são como se fossem desenhos, obras de arte. Elas tentam minimizar as distorções tanto de forma quanto de equivalência, mas ao fazer isso, elas acabam distorcendo tanto a forma quanto a equivalência. Distorcem menos do que a equivalente distorce a forma, menos do que a conforme distorce o tamanho, né? Ela tenta equilibrar as distorções, porém ela não tem nada correto. Tá? E a equidistante é essa última que eu comentei com vocês. Essa mantém as distâncias em relação ao ponto, a um ponto central na superfície. Tá legal? Que é o caso da projeção polar, né? Ela consegue fazer isso. Eu queria falar especificamente sobre 2 projeções que são muito importantes, muito cobradas em prova. A primeira delas é a projeção de mercado. Essa projeção aqui, gente, eu queria que vocês percebessem algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, vocês estão vendo que isso aqui é a Groenlândia? Gente, a Groenlândia, ela está maior do que a América do Sul. Tá legal? E só para você ter uma ideia do tamanho da distorção dessa projeção cartográfica, é que a Groenlândia, ela é 1/4 do tamanho do Brasil, não é da América do Sul, não. Então, o que acontece com uma projeção como essa aqui? À medida que você se afasta da linha do Equador, as distorções vão aumentando em direção à região polar. Então, os polos aqui são representados exageradamente, né? Com muita distorção, com tamanhos muito aumentados. E outras áreas também que têm tamanhos aumentados são as áreas temperadas do globo, tá? Então, áreas como aqui, por exemplo, a Rússia, né, os Estados Unidos, que estão em áreas temperadas, são representados nesse mapa aqui de um tamanho proporcionalmente muito maior do que as áreas tropicais. Por quê? Porque essa projeção aqui é a projeção cilíndrica que tem como linha de tangência a linha do Equador. Então, à medida que você se afasta da linha do Equador, as distorções vão o quê? Gradativamente aumentando, as áreas vão sendo aumentadas de tamanho, de forma que a Groenlândia aparece aqui absurdamente maior do que as demais áreas. Os Estados Unidos, em proporção, ele está maior do que a África, tá? E isso não é uma proporcionalidade mantida. Agora, o que esse mapa tem de vantagem? O contorno dos continentes foi mantido. Então, que tipo de projeção que é essa projeção aqui? A projeção de mercado é uma projeção conforme, ela mantém a forma dos continentes, mas distorce o tamanho, tá legal? Agora, essa projeção aqui, a gente fala que é uma projeção que ela traz uma ideologia eurocêntrica, por vários motivos. Porque, gente, primeiro, não pode esquecer que todo mapa, ele está falseando, ele está fazendo
uma representação que ela não é, de fato, a realidade. Por exemplo, quando você coloca aqui o meridiano de Greenwich para ser o centro do mapa e a linha do Equador, no globo é uma esfera. Qualquer lugar pode ser centro, né? Então, quando eu coloco como centro desse mapa aqui, a linha do Equador, né? A linha do Equador, que seria aqui, e o meridiano de Greenwich, né, passando o centro do mapa, está mais ou menos aqui, essa já é uma visão tendenciosa, tá legal? E outra coisa, quando esse mapa aumenta o tamanho dos países europeus, aumenta o tamanho da Europa por serem áreas temperadas, e a gente fala que esse mapa, além de colocar a Europa no centro, mais na área central, e aumentar o tamanho dos países europeus, dos países temperados, é uma visão eurocêntrica de mundo. Esse mapa ele foi confeccionado em 1560, né, durante as grandes navegações. Ele veio para atender as grandes navegações. Então é um mapa que ele traduz muito momentos históricos que ele foi criado, que é o período lá das grandes navegações na Europa, né, em que a Europa era tida ali como o centro do mundo. Então ele traz essa visão um tanto quanto eurocêntrica. E outra curiosidade aqui, que eu acho interessante comentar, né, é o fato desse mapa aqui, ele ter as coordenadas geográficas perfeitas, né? Por isso ele foi utilizado para navegação. Os paralelos dos meridianos, apesar de as áreas estarem com tamanhos distorcidos, quando eu pego uma localidade aqui, mesmo distorcida, e pego esse paralelo aqui e esse meridiano, no globo, de fato, o paralelo meridiano que está cortando essa área também corta lá no globo. Né? Então ele traz aqui coordenadas perfeitas. A gente fala que os ângulos de latitude e longitude nesse mapa são perfeitos. E por isso ele foi muito utilizado para navegação lá no século XV, no século XVI, no século XVII, e ele continua sendo utilizado até hoje, né, por ter coordenadas geográficas boas, né, precisas, tá legal? Então o mapa conforme, mas porém ele distorce, né, a proporcionalidade entre as áreas. Ficou clara essa ideia? Gente, esse aqui de fato, eu falei que vocês que esse aqui é um mapa de Mercator de 1560, mas na verdade esse aqui é a técnica cilíndrica que o Mercator utilizou para fazer a confecção do mapa dele lá em 1560. Porque lá em 1560 o mundo não tinha conhecimento das terras emersas da forma como nós temos hoje. Então, um mapa preciso, com um contorno preciso, perfeito, como esse está aqui, só foi possível a partir de imagens de satélite. Esse aqui era o mapa lá de 1560, né, de Mercator. Porque você percebam que o formato das áreas continentais é muito diferente das de hoje. Por quê? Porque o conhecimento que nós tínhamos de mundo naquela época é um conhecimento de mundo bem diferente do de hoje. Porém, a técnica utilizada lá ainda é a mesma técnica utilizada hoje. Olha que interessante, tá legal? Naquela época, os países, né, os europeus principalmente, que eram, né, pioneiros na cartografia, foram, né, foram muito na frente por causa do expansionismo marítimo europeu. A preocupação dos europeus era de dar mais realidade ao contorno das áreas litorâneas. Então perceba que o litoral ele já tem um contorno mais próximo do que é o real hoje. Agora, quando você vai para dentro das áreas continentais, aí sim as aberrações de representação eram enormes, né? Por quê? Porque se conhecia muito pouco dessas áreas internas. E ali o homem fazia mapas, ele criava mapas a partir da percepção que ele tinha, não de cima, mas uma percepção o quê? Lateral. Hoje a cartografia pode lançar mão de imagens aéreas, o que foi um grande avanço, né, para a representação da superfície, porque o mapa ele faz uma representação vista de onde? De cima. E aí a imagem de satélite tem uma visão do mundo de cima. Isso deu precisão para a cartografia, principalmente para os contornos, né, das áreas que nós representamos. Tá legal, gente? Obrigado. Né? Era só isso aí. Agora vamos passar para o próximo slide. Esse aqui, ó, já é o mapa de Peters. Eu comentei o de Mercator, vamos ver o de Peters. O de Peters, a gente já de cara tem um estranhamento com ele. Por quê? Os continentes parecem que estão espichados. E outra coisa que eu queria chamar a atenção, nesse mapa, quando você olha a Groenlândia, olha a Groenlândia aqui. Nesse mapa, ela não está com o contorno da superfície dela perfeito, tá? Esse mapa distorce o contorno de todas as áreas, estão percebendo que elas estão distorcidas. Porém, o que esse mapa tem de certo? Ele mantém a proporcionalidade do tamanho das áreas representadas. Então perceba aqui, por exemplo, que a África é maior do que a América do Norte, que no mapa de Mercator vinha mostrando a América do Norte muito maior do que a África. No mapa de Mercator, a Ásia estava gigantesca, porque ela tem muitas áreas temperadas. E aí, esse tipo de mapa aqui, que é o mapa de Peters, ele traz a proporcionalidade correta entre as áreas continentais. E ao fazer isso, gente, ele representa aqui, olha, ele valoriza o tamanho da América do Sul, ele representa, né, com um tamanho proporcional à África, e de certa forma a gente fala que essa aqui é uma projeção terceiro-mundista, que ela vem para valorizar o terceiro mundo. Por que a gente fala em terceiro mundo? Porque essa projeção foi criada na década de 70, né,
para ser mais exato, se não me engano foi em 1970 ou 72, ela foi criada por Arno Peters, um alemão. Ele veio, essa projeção tinha a intenção de fato, sabe de quê? Mostrar para o mundo que os mapas não são reais, né? Porque hoje a gente tem clareza do que é o mundo através das imagens de satélite, né? Mas mesmo assim tem gente aí defendendo que o mundo é plano, né? A gente não vai entrar nessa não, tá legal? Mas hoje a gente tem mais clareza sobre as dimensões da superfície do nosso planeta, sobre as formas, né? E o Arno Peters, lá na década de 70, estava querendo quebrar com aquela visão eurocêntrica que o mercado deixou depois de muitos anos utilizando as projeções cartográficas de mercado. Então a gente fala que esse mapa vem para resgatar o valor das terras do terceiro mundo, das áreas tropicais. Elas são representadas aqui com mais, né, veracidade em termos de proporção, não com termos de contorno. Então essa projeção aqui também é uma projeção cilíndrica, só que ela é o quê? Ela é, na verdade, equivalente, ela traz a equivalência entre as áreas e ela distorce a forma, tá? E essas duas projeções, Mercator e Peters, são as projeções mais cobradas em prova. Interessante que eu estou te mostrando aqui, porque o Arno Peters, quando publicou sua projeção, ele publicou ela dessa maneira aqui, ó, de cabeça para baixo. Por que ele publicou ela de cabeça para baixo? Porque ele queria mostrar para o mundo, na verdade, e aí chocar mais ainda, né? É quebrar com aquela visão. Porque os mapas, a gente está acostumado a ver os mapas assim. Por quê? Os mapas foram confeccionados, né, muito durante as grandes navegações. E a Europa estava como centro do mundo. Então, nada mais natural do que mostrar no mapa a parte norte do mapa na parte de cima dos mapas. Então, a gente está tão acostumado a ver o mapa assim que quando a gente vê o mapa dessa forma, a gente fala, o mapa está de cabeça para baixo. Não está, ó. Nós estamos no globo, né? Na verdade, no globo não existe embaixo e em cima. Então é para quebrar com essa ideia também de que mapa é uma verdade, né? E ele vem aqui para quebrar com a ideia. Aí fica aquela pergunta para a gente, qual mapa que é mais certo? Gente, na verdade, nenhum dos dois mapas são corretos. E todos os dois mapas trazem visões ideológicas. Eu diria que esse mapa aqui traz uma visão ideológica mais de terceiro mundo, tá? Valorizando aí, revalorizando as áreas tropicais, tá? Tranquilo? Principalmente quando ele é publicado de cabeça para baixo. Né? E esse mapa de mercado já traz uma visão eurocêntrica, né? Valorizando já mais os países temperados, principalmente, tá legal? Mas aí são as duas projeções mais cobradas. Aqui, só para a gente testar nosso conhecimento aí, pensa um pouquinho aqui, são duas projeções aí, né? Apesar de ela estar buscando imagens de satélites para fazer as projeções, mas são duas projeções cartográficas de bases diferentes, tá? Você pode pensar qual que é Peters e qual que é Mercator aí para mim? Pensar um pouquinho? Né? Então chegar à conclusão de qual que é a projeção de Mercator. É essa aqui. Né? Olha aqui o tamanho dos países temperados. Olha como é que ela representa aumentado os países temperados. Né? E essa aqui, olha como é que ela já dá um alongamento para as áreas, quando estica as áreas tropicais para dar uma proporcionalidade, tá? E ela já diminui o tamanho dos países temperados. Essa aqui é a projeção de Peters, né? Então isso aí é muito comum de ser cobrado em prova de vestibular. E aqui eu fiz uma comparação, depois vocês podem, tá? Eu vou transformar essa aula aqui num PDF e depois eu vou postar lá para vocês lá no Moodle, tá? Para vocês consultarem, tranquilo? Então aqui está a projeção de mercado, aqui a projeção de Peters, tá? Essa projeção aqui ela é cilíndrica e conforme, que é de mercado, lá do século XV, né? E essa aqui é a projeção de quem? Do Peters, né? Lá de 1973, que eu coloquei a data certa, tá bom? Essa aqui já é cilíndrica também, mas ela é o quê? Equivalente, ela mantém a proporcionalidade. Essa aqui foi muito usada pelas grandes navegações, porque ela tem as coordenadas geográficas perfeitas, tá? As deformações nessa aqui aumentam a partir da linha do Equador e ela retrata o eurocentrismo. Essa aqui já é terceiro mundista, né? E ela provoca uma grande deformação aqui nas áreas tropicais no sentido norte e sul. E o que faz uma proporcionalidade das áreas ficarem mais próximas do real, tá legal? Então era isso aí. E aqui, só para a gente testar nosso conhecimento, duas questõezinhas rápidas aqui que eu queria comentar. Vamos ver se vocês conseguem pegar essa questão aqui e responder. Eu vou ler junto com vocês. Observe a representação dos dois continentes africanos, realizadas por meio de projeções cartográficas de Mercator e de Peters. Vocês conseguem ver que essa aqui é de quê? Mercator e essa aqui é de Peters. Assinale a alternativa correta sobre essas projeções, tá? Olha o que fala a primeira projeção aqui. Na projeção de Peters, a distância entre os paralelos crescem à medida em que se afastam do Equador, gerando um aumento exagerado das áreas localizadas próximas aos polos. Gente, essa projeção aqui, ó, ela não é a de Peters. Quem aumenta as áreas polares é a projeção de quem? De Mercator, né? Aí faz a segunda, a projeção de Mercator não se presta para comparação de superfícies ou para medir distâncias.
uma vez que foi criada para atender as necessidades de navegação do século XV. Essa opção aqui eu vou pular e depois eu volto nela para comentar com vocês, tá? Por situar a África no centro, a projeção de Peters torna a África maior que de fato ela é, se comparado aos demais continentes. Peters é aquela projeção que aumenta, né? Recupera o tamanho dos países tropicais, mas ela não aumenta. Eu queria que vocês soubessem que ela não está projetando Peters maior, a África maior. Ela está projetando a África na proporcionalidade correta com as demais áreas o quê? Continentais. Então isso está errado nesse sentido. Os mapas de Peters e Mercator, por se tratarem de projeções cilíndricas, tá? Não causam nenhuma deformação. Isso aqui a gente já corta de cara. O que eu comecei minha aula falando com vocês? Que qualquer projeção ela tem problemas com relação à deformação. Que não existe uma projeção perfeita. Tá legal? Então isso a gente corta. E eu vou voltar na opção correta, que é essa aqui. O mapa de Mercator tem coordenadas geográficas perfeitas, mas se você medir as distâncias nesse mapa, elas não estão corretas, tá? Não utilizando a escala. Por que não? Porque, como eles aumentam o tamanho das áreas proporcionalmente, então acaba gerando uma distorção também no distanciamento. A escala na área tropical ela é muito diferente da escala da área temperada nesse mapa de mercado. Agora, ele tem as coordenadas geográficas, né, boas para você. Se você utilizar as coordenadas para calcular as distâncias, é um cálculo mais complicado geométrico, você vai chegar a uma distância correta. Tranquilo? Mas também não serve para você comparar tamanho de superfície na projeção de Mercator. Por quê? Ele coloca os países temperados muito maiores que os países tropicais. Então, se você pegar uma unidade de medida dentro da área tropical e uma unidade de medida equivalente na área temperada, elas estão distorcidas, muito distorcidas proporcionalmente. Ficou clara essa ideia para vocês? Tá? Então tá aí. E esse mapa aqui eu acho interessante, só para exemplificar uma coisa para vocês, tá? Tá vendo esse primeiro mapa aqui? Eu não sei, não colocou legenda nem nada. Esse segundo mapa está aqui colocado para gente. Agora, olhando esse segundo mapa, eu não sei se vocês conseguem perceber, tá? Ele já está alongando a área tropical aqui, ó. Esse mapa aqui é um mapa que eu passei para vocês. Que mapa que é esse? Esse aqui é o mapa de Peters, né? Mapa de Peters. E esse mapa aqui a gente não sabe o que é. Então, o que fala assim? Sobre os mapas acima, é correto afirmar, os dois estão na mesma escala. Eu não trabalhei escala ainda com vocês, eu acho que eu vou deixar esse tema aqui para depois que as aulas voltarem ao normal. Por quê? Porque isso aqui eu preciso mais quadro, mas se demorar a voltar, eu vou dar um jeito aqui de trabalhar essa temática com vocês também, tá bom? Mas os dois mapas têm a mesma escala. Não é verdade, tá? Eu não consigo perceber isso, ou não consigo mensurar, até porque os dois mapas não têm escalas aqui discriminadas. E representam o mesmo espaço real, tudo bem, pertencendo à categoria conforme. Esse mapa aqui, ó, ele nem é conforme. Esse aqui é o Peters. Ele é equivalente. Então, isso aqui já estaria o quê? Errado. O mapa 1 é equivalente cônico. Isso aqui parece um mapa cônico? O mapa cônico representa apenas um hemisfério. Então, já está errado. Tá? O mapa 2 é cilíndrico e equidistante. Não, o mapa 2 é cilíndrico, tá? E ele é equivalente. Equidistante é aquela projeção azimutal, né? Porém, a escala do 1 é maior que a do 2. Eu não vou entrar no método da escala, eles não têm escalas, não tem para como calcular. Os dois mapas são de Mercator. Na verdade, nenhum dos dois mapas são de Mercator, tá? Esse primeiro mapa aqui, depois eu vou colocar um comentário sobre ele, ele tenta imitar o globo, mas ele não é um globo, tá? Eu quero que vocês tenham bem clareza disso, tá bom? Se caracteriza o eurocentrismo, que põe em destaque a Europa. E o segundo mapa não é de Mercator, é Peters. Ele é terceiro mundista, ele não é eurocêntrico. Então já estaria errado. A escala do mapa 1 é maior que a escala do mapa 2, pois o detalhamento é menor. Aqui dentro dessa opção tem um erro conceitual, porque se a escala do mapa 1 é maior do que a do mapa 2, quanto maior a escala, mais detalhes. Então está falando que o detalhamento é menor. Já tem um erro conceitual que eu vou trabalhar depois com vocês, tá bom? E o mapa 1, esse mapa aqui, ó, na verdade, ele é afilático. É aquele tipo de mapa que eu comentei. Essa aqui é a projeção de Moved, né? A projeção que ela não obedece padrões cartográficos e ela tem a forma errada e ela tem a proporcionalidade entre as áreas erradas. Tudo nela está errado. Só que ela tenta minimizar essas deformações para se aproximar mais do que seria o mundo, né? E aí, gente, com essa condição, essa projeção ela não tem nada correto, a gente fala que ela é afilática. O que é uma coisa afilática, arbitrária? Ela não segue padrões, então ela não tem nada correto. E o que está certinho, né? E aí fala que a projeção 2 é a projeção de Peters, que é cilíndrica e equivalente. Gente, era isso mesmo o recado que eu tinha que dar sobre projeções com vocês. No mais, eu vou deixar recomendado que vocês façam as atividades que estão na apostila. Eu fiquei sabendo que algumas pessoas ficaram com a apostila presa na escola, então eu vou postar lá no Moodle também o capítulo 1 da apostila. E tem um gabarito já lá, tem gabaritos da apostila lá no Moodle disponibilizado.
Então, vocês já podem fazer as questões também sobre projeções cartográficas, e eu vou estar cobrando essas questões aí nas próximas, né, provas, nas próximas produções aí da etapa que vocês vão fazer. E no mais, gente, obrigado pela atenção, tenham um bom dia, tá? E continuem se cuidando aí, cuidando dos seus familiares. Um abraço para todos, tá? Até breve.